Oi, turma. Vamos continuar? Vamos determinar distâncias inacessíveis. Aula 6. Aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo que nós aprendemos. Nós vamos fazer aqui exemplos 1, 2, 3 e 4. 1. Uma árvore projeta uma sombra de 18 metros. A sombra da árvore, 18 metros. Quando os raios de sol formam um ângulo de 30 graus com o chão. Então tá lá, né? O sol, os raios de sol, um ângulo de 30 graus com o chão. Qual a altura da árvore? Quero achar aqui, ó, a altura da árvore. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, conheço aqui a medida da sombra da árvore, que é 18. Então, o modelo matemático aqui é que forma um ângulo de 90 graus. Desculpa, forma um triângulo retângulo, onde aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa. Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Em relação ao ângulo de 30, aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Bom, das relações trigonométricas que nós aprendemos, qual delas que você encontra? Deixa eu arrumar aqui meu papel. Em qual delas que você encontra o cateto oposto, que você tem que achar, e o cateto adjacente, que é o que você tem? Hipotenusa não está envolvida, eu não tenho e não preciso achar, tá? Então, é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, na verdade, vamos lá. Cateto oposto... Ah, tá aqui. Cateto oposto com cateto adjacente é tangente. Então, por isso que é tangente do ângulo de 30 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente do ângulo de 30 graus, também, nós já calculamos, né? Em aulas passadas, tá aqui, ó. A tangente do ângulo de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, cateto oposto H, cateto adjacente 18, multiplica em cruz, 3 vezes H, raiz de 3 vezes 18, 18 raiz de 3, H é igual a 18 raiz de 3, dividido por 3, 18 dividido por 3 é 6, então 6 raiz quadrada de 3. E esse valor é um valor aproximado de 6 vezes, usando para a raiz quadrada de 3 com uma casa só decimal, então o valor aproximado da raiz quadrada de 3 é 1,7. Multiplicando vai dar aproximadamente 10,2 metros. O 2. Um avião levanta voo formando um ângulo de 30 graus com o chão. Mantendo essa inclinação, a que distância do ponto de partida ele estará quando atingir 4,5 km de altura? O avião levanta voo. E aí, quando ele está a 4,5 metros de altura... 4 metros não, né? 4,5 km de altura. Então, a que distância ele estará do ponto que ele partiu, que foi daqui. Então, o nosso modelo matemático é que essa altura forma um ângulo de 90 graus com o solo. Então, aqui é a hipotenusa, que é a distância do ponto que ele partiu até aqui. Hipotenusa eu quero achar. E aqui, em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto, quero achar a hipotenusa, cateto oposto e hipotenusa, qual das razões eu vou usar? Opa, desculpa. Qual das razões eu vou usar? Cateto oposto e hipotenusa. Aqui. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, tá aqui, seno de 30 graus, cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 30 graus, não tô procurando seno de 30 graus, porque eu já calculei. Seno de 30 graus eu já sei que vale meio, então, seno de 30 é meio, cateto oposto é 4,5, o que eu quero achar é a distância aqui. Multiplica em cruz, uma vez D é D, duas vezes 4,5, que dá 9. Então, ele estará a uma distância de 9 quilômetros, ok? O 3. O ângulo de elevação do pé de uma árvore
a 50 metros da base de uma encosta, pé da árvore, base da encosta, 50 metros, ao topo da encosta é de 60 graus. Então, aqui, ó, do pé aqui até ali, eu tenho 60 graus. Que medida deve ter um cabo que liga ao pé da árvore ao topo da encosta? Quero pôr um cabo aqui. Modelo matemático, então, é que essa altura com o chão forma um ângulo de 90, então forma um triângulo retângulo, hipotenusa, cateto, cateto. Quero achar a hipotenusa, porque eu quero pôr um cabo nessa região, aqui nessa situação. E esse, então, é o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Então, se eu tenho cateto adjacente, eu quero achar a hipotenusa, certo? Ó, cateto adjacente, quero achar a hipotenusa. Então, eu uso o quê? Seno, cosseno, tangente, cateto adjacente e hipotenusa. Opa, cateto adjacente com hipotenusa, trata-se de cosseno. Então, eu vou fazer o quê? Cosseno de 60. Cosseno de 60, eu já calculei. Cosseno de 60 eu sei que é meio. Então, tá lá, cosseno de 60 é meio. Cateto adjacente é 50, hipotenusa é x, uma vez x, duas vezes 50, 100 metros de cabo aqui, ó, para colocar. O 4. Do alto da torre de uma plataforma marítima de petróleo de 45 metros de altura. Então, a plataforma tem 45 metros de altura. O ângulo de depressão em relação à proa de um barco é de 60 graus, ó. Então, tá aqui, ó. O ângulo de depressão tem um ângulo de 60 graus. A que distância o barco está da plataforma? Então, eu quero essa distância aqui. Então, aqui tá dizendo que essa altura com esse ângulo aqui, ó, tem 30 graus. Se eu quero essa distância, aqui, ó, é o cateto oposto que eu quero achar. E eu conheço essa medida que é a altura, que é o cateto adjacente. Então, olha, cateto adjacente com cateto oposto, vamos ver? Cateto adjacente com o cateto oposto, saída pela tangente. Então, ó, tangente de 30. Mas a tangente de 30 não é o que eu estou calculando, né? Agora eu estou usando esses valores encontrados. A tangente de 30 tá aqui, ó. Tangente de 30, raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, tá aqui. Cateto oposto é o x, cateto adjacente 45. Então, 3 vezes x, raiz quadrada de 3 vezes 45. X é igual a 45 raiz quadrada de 3, e o 3 veio dividindo. Dividiu, deu 15 raiz quadrada de 3. Usando para a raiz quadrada de 3 o valor aproximado com duas casas decimais, 1,73. Então, multiplicando aqui, vai dar um valor aproximado de 25,95 metros a distância aqui, né, do barco até a plataforma, ok? Bonitos e bonitas, muito obrigada. Até a próxima. Que a próxima já tá na minha mão. Mas eu vou desligar e ligar de novo, tá bom?